ação e desafios no sistema de justiça e no combate à violência contra a mulher. E para mediar este painel, nós convidamos a servidora pública do Ministério Público do Rio Grande do Sul, eleita e reeleita presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Projus, desde 2016. É graduada em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduada em Processo Civil pelo Instituto de Desenvolvimento Cultural do Rio Grande do Sul. Convidamos a mediadora Carmen Jucinara da Silveira. E as nossas painelistas, convidamos Susan Brepol de Brito, formada em Serviço Social pela Unibrasil, pós-graduada em Gestão Pública voltada para Políticas Públicas pelo Instituto Federal do Paraná, assistente social, perita no TJ Paraná, experiência com coordenação de proteção social básica e especial de média e alta complexidade no SUAS, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social por 2 mandatos, presidente do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, diretora-geral da Secretaria Municipal de Assistência Social de Araucária de 2021 a 2024, recebendo os nossos aplausos. E agora convidamos Caroline Silva Correia, que é graduada em Direito pela UPES, pós-graduanda em Advocacia Pública, atuação em Direito Público e Contencioso de Massa e atualmente é gestora jurídica do escritório Ferreira e Vieira. Por gentileza, Caroline Silva Correia. Agora podem ficar à vontade. Com vocês, com a palavra, a mediadora deste painel, Carmen Pasquale. Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui, então, para esse painel da tarde de hoje, dia 19, da CONACAT, né, desse evento tão importante aqui, promovido pela CONACAT, com apoio aqui do Tribunal de Contas do Paraná, né, com as nossas debatedoras aqui, a Susan e a Caroline, e eu já passo para elas se apresentarem, informando aqui que nós teremos, então, esse painel, cada debatedora aqui terá 10 minutos, para fazer uma breve apresentação, tá? De informações que julgarem pertinentes sobre o tema, né, sobre o assunto, e pedimos, então, que sejam sucintas, né, por causa do nosso tempo, infelizmente, né, tanta coisa importante para debater, mas o tempo nos rouba, né, a oportunidade. Então, eu já passo de imediato aqui para a Susan e, em seguida, aqui para a Caroline. Tu pode se apresentar nesse primeiro momento e dar uma prévia sobre o tema, né? E aí depois a Caroline se apresenta e em seguida a gente começa. Boa tarde a todos. É uma grande alegria retornar a esse auditório, estar falando também sobre a violência contra a mulher. E eu gostaria de iniciar, então, me apresentando. Meu nome é Susan, eu sou assistente social. Já há uns 14 anos, eu acho. A gente acaba perdendo a conta depois de algum tempo. Sou funcionária pública no município de Araucária. E ali no município de Araucária construí, então, toda essa minha experiência, né, à frente de conselho, à frente da gestão da política municipal de assistência social, tenho vasta experiência também com a rede de proteção, né, tanto com mulheres quanto com outros públicos. A gente iniciou também lá o protocolo, né, de proteção. E é muito bom a gente estar aqui, né? Muito bom a gente estar podendo falar sobre isso.
E eu gostaria de inicialmente agradecer, né, a Sônia, que trouxe o convite para a gente estar participando deste evento, que é tão importante. Gostaria de agradecer ao presidente da Câmara, né, o senhor Ivens Linhares, e também o coordenador da CACS, que é o Luiz Xavier, porque a gente também já tem uma parceria aí, onde nós, junto com o Tribunal de Contas, fizemos uma capacitação para os conselhos municipais, tanto o Conselho de Assistência quanto também os outros conselhos. Então, é uma capacitação gratuita e que está disponível, né, para todo mundo fazer. E também parabenizar a todas as mulheres pelo nosso mês especial, né? Na verdade, é o dia 8 de março, que é comemorado o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, mas a gente, na verdade, acaba comemorando o mês inteiro, e a gente também acaba tendo que reconhecer que as mulheres, elas têm um papel muito importante na sociedade. Não é à toa que somos mais de 50%, e o restante dos 50% só estão aqui por causa de nós, não é verdade, mulherada? Então, nós temos sim que nos valorizar e temos sim que olhar, né, com carinho e com atenção. Então, passando agora, né, para esse momento de fala, da gente poder abrir aí esse painel, eu acho interessante que, quando a gente pensa, né, no mês da mulher, no Dia Internacional da Mulher e na luta das mulheres aqui no Brasil, a gente não tem como pensar ou deixar de pensar na Maria da Penha e em tudo que ela conquistou para nós, né? A Maria da Penha, então, trouxe a lei, né, que é a Lei Maria da Penha, que é um marco representativo em toda a legislação que traz essa prevenção e esse combate aí à violência contra a mulher. E aí, o que é muito interessante nessa lei é que a lei, ela fala que a violência, ela é uma violação do direito humano. E traz que é uma violação do direito humano também para a mulher. Se nós formos pensar na Constituição de 88, onde a gente passa, né, tanto crianças, quanto mulheres, quanto idosos, pessoas com deficiência, passam a ter um olhar diferenciado como sujeitos de direitos, a gente, então, começa a entender que a gente também precisava de uma lei específica para essas mulheres que sofrem a violência. Por quê? Porque antes a mulher era posse do homem. E aí, com uma Constituição cidadã, nós também somos garantidoras de direitos. E nós, então, temos esse olhar, né, voltado para o direito da mulher. E a Maria da Penha, ela traz, então, a violência como uma violação do nosso direito humano, né? De integridade, de liberdade e uma série de outros direitos ali que são violados, né, quando existe a violência especificamente. Outra coisa que eu acho que é muito importante a gente frisar é que a Maria da Penha, ela traz a violência como ela não sendo apenas a física. A gente muitas vezes ainda tem a tendência de pensar, né? É claro que quando a gente trabalha já com esse público, a gente já tem um olhar diferenciado. Mas quando a gente não trabalha com esse público, a gente tem a tendência de pensar que a violência é só física. O senso comum pensa que a violência é só física. Mas ela nem apanhou, ela nem está com olho roxo, ela nem está com marca no braço, né? Não, não é isso. Existe a violência psicológica, a patrimonial, e é interessante a gente falar sobre isso, por quê? Porque, às vezes, as mulheres não se identificam nesses outros tipos de violência. As mulheres que a gente atende não se identificam nesses outros tipos de violência. Elas acham que a violência só tem que ser física, e que, às vezes, por exemplo, a violência sexual, ela só é o estupro, e não é só isso. Né? São vários tipos de violência ali. Outra coisa que é muito interessante da Maria da Penha, como ela cria os mecanismos de prevenção, de proteção e de responsabilização. A lei, ela é sensacional, né? É uma lei muito bem escrita. Claro que a gente sempre vai ter ali nuances que precisam ser melhoradas,
conforme as situações vão surgindo, mas ela é extremamente bem escrita e ela traz uma abrangência legal muito interessante. E quando a gente fala de prevenção, a gente precisa ter, por exemplo, esse seminário, né, esse congresso, esse encontro é um momento de prevenção, é um momento de capacitação, que traz então o conhecimento que gera futuramente a prevenção. A proteção, então, garante para a mulher essa proteção, né, dentro da lei, e também a responsabilização do agressor. É claro que junto também com o Código Penal ali, né, e a criminalização a partir disso. Outra lei que é muito interessante, que já é um pouco mais recente, é a lei do stalking, que ela altera o Código Penal, onde tem aquela perseguição compulsiva, né, aquela perseguição que é um pouco mais frenética em cima da mulher. E, às vezes, não necessariamente numa relação, né, emocional entre um parceiro, né, ou entre parceiras. Então, é uma relação de uma perseguição mesmo. E hoje, com a internet, com as redes sociais, com a globalização, isso se torna cada vez mais presente. Porque antigamente a gente só tinha o telefone fixo. Hoje o WhatsApp, se você não responde o WhatsApp, o que, que acontece? Todo mundo fica desesperado. Você morreu, você, né? Você já precisa ligar para o SAMU, já precisa ligar para familiar, saber o que está acontecendo. Então a gente vive mais estressado, com certeza, né? Mas a gente vive mais antenado. E com certeza o agressor, né, aquela pessoa que quer stalkear, então, alguém que quer perseguir alguém, ela vai utilizar de todos os meios possíveis, incluindo a internet, né, para poder acessar essa pessoa. Então, ela acessa pelo Instagram, acessa pelo Facebook, pelo WhatsApp, liga no trabalho, liga no celular. Olha quantas coisas. Manda mensagem, né, porque também tem a mensagem lá sem ser o WhatsApp. Então, são várias possibilidades. E aí, quando a gente agrega a lei do stalking à lei Maria da Penha, a gente está falando de uma violência psicológica muito mais concreta do que necessariamente só aquela que a gente, às vezes, acaba escutando em casa, né? Que, às vezes, acaba ouvindo, não, ele só me menospreza, mas ele me ama, né? Então, é muito interessante a gente pensar que se torna um pouco mais concreto, porque tudo aquilo que é feito na internet fica registrado. Mesmo que você apague uma foto, a foto está registrada. Mesmo que você apague uma conversa, a conversa está registrada. Então, todas essas coisas acabam se tornando um pouco mais concretas também quando a gente fala aí, né, da lei de stalking. E então ela reconhece, né, esses meios digitais como ferramenta para essa privação da mulher. E eu acho interessante a gente pensar que a legislação ela é muito bem escrita, mas muitas vezes ela não vai trazer, né, para nós a realidade da mulher que está sendo vivenciada lá na ponta. Eu, né, hoje estou num atendimento de CRAS e eu atendo várias mulheres que vêm pedir ajuda, né? Várias mulheres que, através da rede de proteção, solicitam ajuda para poder sair dos seus relacionamentos. E, às vezes, a gente olha aquela situação e fala, não, a gente só vê a mulher como lei, né? Ah, isso aqui configura como lei de violência física, violência sexual, tem que fazer isso, esse é o protocolo, vai fazer a denúncia. Não, mas espera aí, eu tenho medo dele. Não, mas espera aí, eu tenho os meus filhos em casa, o que, que eu vou fazer com os meus filhos? Para onde eu vou? Eu não tenho ninguém aqui, o que, que eu vou fazer? Né? É muito fácil a gente que está do outro lado da moeda, muitas vezes chegar e falar, você precisa denunciar, mas denunciar não é tão fácil assim. E aí a gente tem muitos relatos de mulheres que chegam lá e falam assim, não, mas semana passada eu ouvi isso. Teve a briga, a polícia foi chamada,
E a polícia falou: eu posso levar ele preso se você representar, mas ele vai sair amanhã porque ele tem emprego. E aí, o que ela vai fazer amanhã? Ela falou assim: eu preciso de um plano para sair, eu preciso ter dinheiro para sair. Como que eu vou sair, né? Como que eu vou fazer com os meus filhos? Se vocês quiserem que eu mude de nome, eu mudo de nome. Mas não é assim para mudar de nome, né? Não é desse jeito. Então, a legislação ela é perfeita, mas a gente tem que pensar em como aplicar a legislação para o dia a dia dessas mulheres. Como eu vou fazer com que essas mulheres, de fato, sejam protegidas? Como eu vou fazer com que elas acessem o seu direito, né, de liberdade, de igualdade, de autonomia, sendo que começou o relacionamento, ele fala: você não precisa trabalhar. Não, deixa que eu dou conta das contas de casa. E ela sai do mercado de trabalho. E aí ela começa a ter filhos, e os filhos, né, envolvem ela ali naquela rotina, naquela dinâmica. E aí ela já não tem mais estudo, ela já não tem mais inserção no mercado de trabalho, ela começa a cortar as relações sociais dela com os amigos, ela começa a cortar as relações dela com a família, porque ele começa, né, a fechar ela num círculo muito restrito. E aí ela, em algum momento, ela precisa se dar conta. E como a gente como fazermos, né? Como transformarmos essa realidade da legislação que é tão linda, que é tão perfeita, que é tão encantadora, na prática da saída dessa mulher de uma situação de violência. É um desafio muito grande, que não é impossível, mas também não é fácil. Então, eu acho que quando a gente pensa em melhorias, né, para a mulher, em melhorias de legislação, em melhorias de estratégias de saída, a gente tem que pensar isso. É óbvio que nós não temos como, e isso é muito real, fazer uma lei para cada situação de cada mulher. A gente precisa de uma legislação geral, uma legislação ampla, que trate de forma ampla, né, daquelas situações. Mas cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Eu tenho uma mulher que consegue sair muito rápido de uma situação de violência e uma mulher que demora anos para sair de uma situação de violência. Eu tenho mulheres que pedem ajuda, mas não conseguem sair daquilo. Mulheres que saem e voltam, e saem e voltam, e saem e voltam, e saem e voltam, né, constantemente. E eu preciso estar aqui para todas essas mulheres. Eu não posso estar aqui só para aquela que quer sair de imediato. Eu preciso estar aqui para todas elas, mesmo as que voltam, mesmo as que tentam mais uma vez, mesmo as que depois, infelizmente, acabam culminando no feminicídio, né? Eu preciso estar aqui, sempre disponível como um profissional para atender, acolher e encaminhar. E a minha fala se encerra aqui, né, nesse momento. Acho que depois a gente também vai ter algum espaço para perguntas, né, algumas respostas, mas de a gente ter esse olhar, né? Esse olhar para a humanidade de cada situação. Porque, de fato, cada situação é diferente da outra. Todas elas se englobam dentro da legislação, mas cada uma tem uma peculiaridade. E é com essa peculiaridade que a gente, enquanto rede, vai precisar trabalhar. Com o apoio da saúde, com o apoio da educação, com o apoio da assistência, da segurança, do judiciário, né? De instituições, sejam elas públicas ou privadas, né? Às vezes de advogados que fazem ali uma ação, né? Meio social, assistencialista, no primeiro momento, de apoiar aquela mulher. Então, sim, a gente precisa estar aqui para elas. Muito obrigada.
Então, eu já passo aqui para a Caroline se apresentar e introduzir a sua palestra, né? E depois, sim, nós temos perguntas, né? Perguntas da mesa para vocês e, em seguida, no final, perguntas da plateia, né? E, realmente, como tu falaste, não é só dia 8 de março, é o mês inteiro e são todos os dias, né? Porque a gente sabe da nossa rotina pesada. O Dia das Mulheres são todos os dias, a gente está presente na vida de todos aí, né? Boa tarde, eu sou a Caroline, eu sou advogada no escritório Ferreira e Vieira Advogados. Não temos sede ainda aqui em Curitiba, mas estamos investindo para ter também. Nós temos 5 sedes, o escritório Brasília, Barreiras, São Paulo, Rio de Janeiro e Santarém. Nós somos um escritório bem grande e eu vou trazer para vocês esse tema da violência contra a mulher. E é claro que muitas mulheres, às vezes, não se sentem confortáveis de expor as perguntas aqui em público, e a gente vai estar à disposição também para conversar em particular e sanar as dúvidas que, porventura, podem surgir durante a apresentação, tá bom? Então, hoje, eu gostaria de trazer para vocês o tema violência contra a mulher, a legislação e os desafios enfrentados no combate a este tipo de violência, que é tão séria e é uma violência de gênero que vem crescendo de forma alarmante e triste. Trouxe um slide para mostrar alguns dados também. As principais leis que tratam sobre o tema, inclusive que a minha colega trouxe também no início da apresentação dela, Maria da Penha, feminicídio, stalking. Também temos o pacote antifeminicídio, que veio para endurecer o feminicídio, que eu também vou trazer lá na frente. A importunação sexual e diversas outras leis, como Carolina Dickmann, a Mariana Ferrer, que também foi uma questão de violência institucional. Bom, a Lei Maria da Penha ela foi criada inicialmente em razão de uma violência que a Maria da Penha, na época, sofreu em razão do seu marido, que era violento com ela. Ela sofria diversas agressões e o Brasil, na época, não fazia praticamente nada para realmente proteger essa mulher. E uma dessas violências da Maria da Penha foi um tiro, enquanto ela estava deitada na sua cama, e que, inclusive, deixou paraplégica. Na imagem que eu trouxe para vocês, é a história de Maria da Penha, inclusive. Então, a Maria da Penha ela vem brigando desde então, denunciou o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e o Brasil foi, claro, teve as suas punições, e então a lei foi publicada, a Lei 11.340. Ela trouxe diversos procedimentos, e a violência doméstica e familiar ela não se restringe apenas ao ambiente doméstico e familiar, mas também acontece quando nós temos visitas de enteados, padrastros. Então, assim, aquelas visitas de pessoas que frequentam a sua residência. Também não se restringe às relações atuais, mas também relações em que não estão mais namorando com aquele sujeito, não são mais casados com aquele senhor. Então, também a lei ela abrange essas situações para poder a mulher ter uma legislação que trate sobre isso. A violência também não se restringe apenas à violência física, como muitos acham que a violência contra a mulher é apenas soco, agressão, tiro, e não é só isso. Também temos a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual, que muito as mulheres não sabem, infelizmente, mas que existem sim. A Maria da Penha ela também trouxe as medidas protetivas de urgência, que são procedimentos lindos, um procedimento muito lindo no papel. A medida protetiva de urgência ela faz com que a mulher ela de fato tenha uma maior proteção, esse é o objetivo, como um afastamento do agressor do lar, suspensão do porte de arma, nos casos que o agressor ele tem o porte de arma, a possibilidade de auxílio aluguel, quando necessário, por até 6 meses. Então, todas essas medidas protetivas elas deveriam ser encaminhadas pela autoridade policial no prazo de 48 horas. E o juiz também deveria analisar no prazo de 48 horas. Porém, acontece, às vezes, na prática, de que essa medida protetiva ela não é realmente analisada nesse prazo, o que também ocasiona muitos feminicídios, tendo em vista que a mulher ela procura um atendimento, procura um atendimento policial e não tem, de fato, essa proteção como deveria ter. A Maria da Penha ela também trouxe a questão do juizado de violência doméstica e familiar, que não se processa apenas os crimes de violência, mas também quando a mulher ela quer se divorciar do seu agressor. Também é possível processar junto com
o juizado, e também a dissolução de união estável, tendo em vista também que a gente tem diversos tipos de relação, e a união estável é uma delas. A lei também trouxe a possibilidade de remoção quando a mulher ela é servidora pública, então, temos essa possibilidade, e também no vínculo trabalhista por até 6 meses. Então, é possível se manter esse vínculo nesse período. Tivemos também, posteriormente, a publicação da Lei do Feminicídio, que ela veio para qualificar o homicídio praticado contra a mulher em razão do seu gênero, o gênero de ser mulher. Então, considera-se quando o crime envolve violência doméstica e familiar, e o feminicídio ele é considerado um crime hediondo, ou seja, é mais duro, não tem fiança em delegacia, não tem anistia. Posteriormente, para endurecer ainda mais o feminicídio, porque, infelizmente, a lei ela não estava sendo, de fato, considerada, foi aplicado um aumento de pena de 20 para 40 anos de reclusão. Então, aumentou a pena base, e também tivemos um endurecimento na progressão do regime, de 55% da pena também. A lesão corporal teve um aumento de pena, a ameaça também teve um aumento de pena, e também podemos citar a perda do poder familiar, nesses casos de violência, ainda mais quando a mulher ela é mãe dos filhos, do agressor, e está naquela situação de convivência familiar. Posteriormente, tivemos 2 leis publicadas que tratam sobre esse assunto e que as mulheres vivem cotidianamente, como a lei do stalking, que se trata da perseguição reiterada por qualquer meio, ou seja, físico ou digital, cyberstalking, ameaçando a integridade física ou psicológica da vítima. Quais são os tipos de situação? O envio de e-mails de forma reiterada, exagerada, curtida em rede social, comentário assim, que gera realmente um desconforto para a vítima. A gente consegue ver isso acontecendo muito em razão dessa internet que está em constante evolução, em constante avanço. Então, a pena ela é aumentada no caso da violência do stalking praticada contra a mulher. Quais são as provas importantes que nós podemos juntar a um processo? Fotos, e-mails, prints de mensagem. Também provas de testemunhos também são muito relevantes nesse caso. Outra lei que foi publicada é a Lei da Importunação Sexual. Antes, algumas práticas eram vistas como contravenção penal, e hoje já não são mais. Hoje são vistas como crimes. Muitas mulheres elas enfrentam o transporte público, por exemplo, e, infelizmente, elas acabam passando situações que não deveriam, como, por exemplo, o agressor encostar nela sem autorização dela, esfregar-se. E também tivemos um crime, que na época não era considerado crime, que foi um homem que ejaculou em uma mulher no meio de transporte público. Então, a lei veio para realmente criminalizar essa situação, porque antes não era considerado crime e era triste. Então, a violência, importunação sexual, ela ocorre mesmo sem violência. O que basta, nesse caso, é o não consentimento da mulher, da vítima. Então, diante desse tanto de legislação, diante desse arcabouço legal que trata sobre o assunto de violência contra a mulher, então a gente conclui que realmente existem leis que tratam sobre isso. A lei ela é bonita no papel, ela trata sobre procedimentos que deveriam ser adotados, mas, infelizmente, o que está acontecendo na prática? O feminicídio só aumenta, infelizmente. Do ano de 2024 para o ano de 2025, nós tivemos 1.559 vítimas de feminicídio. Tivemos um aumento em relação ao ano anterior. 8 em cada 10 crimes eram cometidos por parceiros ou ex-companheiros. 66,3% ocorreram dentro da residência. 62,6% das vítimas são mulheres negras. Os instrumentos mais comuns utilizados são facas. E, infelizmente, desde 2015, mais de 13 mil mulheres foram vítimas de feminicídio ao longo de todo o país. Então, existem falhas. Diante desse alto índice de feminicídio, existem falhas nas legislações que tratam sobre o tema, existem falhas no procedimento, e uma dessas principais falhas é a falta realmente de eficácia da medida protetiva de urgência. Elas não são, na prática, fiscalizadas como deveriam ser,
por meio de patrulhas da Maria da Penha, por meio da tornozeleira eletrônica, que já está no papel. Então, nós precisamos de maiores políticas de prevenção em relação à Maria da Penha e os outros tipos de lei que estão sendo infringidos. Precisamos de reeducar os agressores. Também precisamos de mais delegacias especializadas ao atendimento à mulher, porque, infelizmente, as mulheres que estão numa situação dessa, elas comparecem a uma delegacia e não têm um atendimento adequado. Infelizmente, também existem mulheres machistas que escutam as mulheres e desrespeitam, não levam a sério e fazem realmente um descrédito na palavra da mulher que está sofrendo uma violência, que já é muito difícil ela sair de casa, ir a uma delegacia e registrar aquele boletim de ocorrência, registrar o que está acontecendo dentro de casa. Então, imagina, você ir comparecer a uma delegacia e realmente não ter um profissional capacitado para te atender, acolher a sua dor e acolher as suas angústias. Então, nós temos vários problemas institucionais. Infelizmente, não temos tantos profissionais capacitados para atender essas mulheres. E também tem um índice que, no meu ponto de vista, é alarmante, que é a baixa representatividade no Senado. Apenas 19,75% das cadeiras são ocupadas por mulheres. Podemos ver que 27% das mulheres, no último ano, sofreram algum tipo de violência. No parâmetro que eu trouxe para vocês, as mulheres que mais sofrem violência física, psicológica, moral, patrimonial, estão entre 19 a 49 anos. Com os 19 anos, é um índice bem maior que em relação aos anteriores. E também trouxe a informação de que qual foi a atitude em relação à última agressão da mulher. Ela não procurou primeiro a delegacia de polícia, e sim procurou por último. Então, diante dessa informação, a gente pode concluir que existe uma subnotificação policial. Então, os dados que eu trouxe hoje para vocês ainda podem ser mais alarmantes, porque as mulheres, infelizmente, que sofrem esse tipo de violência não querem procurar a delegacia de polícia especializada ou a delegacia de polícia no caso de falta de delegacia de polícia especializada. Então, diante dessa subnotificação policial, posso trazer para vocês também que existem vários desafios a serem enfrentados. Um desses desafios, inclusive, é a violência institucional. Infelizmente, como eu havia dito para vocês, existe um descrédito na palavra da vítima. A vítima ela não é levada a sério na delegacia, não é levada a sério, muitas vezes, no Poder Judiciário. Aconteceu também no caso da Mariana Ferrer, que não foi respeitada em meio a uma audiência. Fotos dela, fotos de como ela se portava, fotos de como ela se vestia, gerou um certo tipo de condenação que não deveria acontecer. Então, a cultura da mulher, o jeito como ela se veste, o jeito como ela se porta, não deve ser motivo de violência. E, sim, ela deve ser motivo de respeito. Ela não deve ser um objeto de suspeita, e sim um sujeito de direitos. Nós não precisamos disso, nós temos que enfrentar esse tipo de violência, não podemos abaixar a cabeça, nós temos que fortalecer umas às outras e, de fato, ir ao sistema e denunciar os agressores e tentar ter um suporte maior, e somente fazendo barulho que a gente realmente vai ser ouvida. Então, diante disso, também, infelizmente, existe uma morosidade e impunidade no sistema de justiça. Vou, no próximo slide, trazer os dados do CNJ em relação a isso. Também faltam estrutura. Existem delegacias de polícia especializada, mas, às vezes, eles não têm um atendimento 24 horas. Tem lugares que sequer temos uma delegacia de polícia especializada. Então, imagina, a mulher... normalmente ela é vítima no final de semana, quando o agressor ele se alcooliza, se droga, que seja. E aí ele tem coragem até para cometer esse tipo de crime, matar, que seja. Então, essas delegacias elas não têm o atendimento 24 horas como deveria ter. Então, como a mulher ela vai lá, como a mulher ela vai se proteger do que está acontecendo. E, além disso, também, eu trouxe para vocês a cultura patriarcal e a cultura machista. Essa cultura ela também não está somente enraizada nos homens, mas, infelizmente, também nas mulheres. Nós, mulheres, nós temos que nos fortalecer. E, como eu disse, enfrentar essa violência e abrir os olhos, porque não é porque você, às vezes, depende financeiramente do seu marido, depende emocionalmente do seu marido, não é porque você tem filhos, porque a cultura da sua família ela é uma cultura de que você deve ser casado a vida toda, que você tem que passar por esse tipo de agressão. Então, a legislação ela tem o arcabouço legal jurídico que trata sobre esse assunto,
E, de fato, caso você não se sinta confortável na hora de realizar algum tipo de denúncia, denuncie aquele agente que te praticou algum tipo de violência. Porque se ele praticou com você, imagina com outras mulheres o que vai acontecer. Conforme dados do CNJ, eu trouxe o número de dias médio para o primeiro julgamento. Imagina, a mulher que foi vítima de algum tipo de violência ter que esperar 300 dias para ter o seu primeiro julgamento. Infelizmente, esse é um dado real e não deveria ser assim. E o que esse dado ele acaba ocasionando na nossa sociedade? Acaba gerando um sentimento de frustração das mulheres, inicialmente. Poxa, eu denunciei meu marido, denunciei meu namorado, denunciei meu ex, trouxe essa informação, ele pratica isso comigo, praticou isso com a ex dele, e o judiciário não vai para frente, o processo não anda. Então, a sensação de impunidade. E essa sensação também, infelizmente, ela também está do outro lado. O agressor ele vê esses dados e verifica: não está acontecendo nada, eu vou continuar praticando esse crime, vou continuar violentando a minha esposa, porque não vai acontecer nada comigo. Então, infelizmente, esses dados mostram isso. Essa é a realidade. Trouxe alguns canais de como realizar a denúncia: o 180, o 190, quando está em situação de flagrância, ou seja, quando o crime está acontecendo, quando acabou de acontecer. Então, vocês podem denunciar nesses canais. Caso, poxa, a gente sabe que a gente tem vizinhos, temos amigos que, às vezes, sofrem esse tipo de violência. A mulher está numa situação de violência, não feche os olhos. Abre os seus olhos, reconheça que ela está naquela situação e não deixe aquela violência que hoje é física se tornar um feminicídio. Então, diz que sim para denúncia anônima no Direitos Humanos e diz que o 181 também. Em caso de violência, compareça a uma delegacia de polícia especializada e, em caso de ferimentos, compareça primeiro ao hospital, que lá deve haver o direcionamento adequado. Aqui, em Curitiba, eu trouxe alguns endereços para vocês se situarem, tá bom? Que é a Avenida Rebouças e a Cabral. Então, diante de todo o exposto aqui para vocês, infelizmente, a Justiça ela realmente está falhando na questão do procedimento da legislação, porque a legislação, igual a minha colega disse, ela é linda no papel, ela trata de procedimentos, a gente tem medidas protetivas de urgência. Então, o que está faltando? Está faltando maior fiscalização das medidas protetivas, está faltando uma maior integração entre os agentes públicos como um todo, está faltando respeito com as mulheres, está faltando assim, muita coisa, sabe? Então, a gente tem que olhar com um olhar mais sensível para todos esses dados de feminicídio, porque esses dados, infelizmente, eles só aumentam. A cada dia, mulheres são mortas e a gente tem que cessar com esse tipo de violência, tá bom? Então, nós temos que construir uma realidade mais justa, segura e digna para todas as mulheres. E essa responsabilidade não é um dever somente das mulheres, mas também um dever de todos, dos homens, das mulheres, das crianças. A gente tem que ensinar nossas crianças como deve ser tratada uma mulher. Então, essa responsabilidade ela é de todos. Então, gostaria de agradecer a nossa estrutura física, como eu trouxe no início do slide. Então, a gente também está à disposição mais tarde para as perguntas. E, caso vocês não se sintam confortáveis, eu também vou estar por aqui por um tempo. Eu só vou embora para Brasília à noite. Então, caso vocês queiram, a gente pode conversar aqui, pode conversar lá fora. Eu estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Caroline. Perfeita, né? Muito clara na tua exposição. E tu já trouxe, assim, introduziu uma pergunta que a mesa tem para a Susan, né? Inicialmente para a Susan, que trabalha no sistema de justiça, né, Susan? A questão da subnotificação, né? A subnotificação ela é significativa, né, nos casos de estupro e assédio sexual contra mulheres. Então, assim, com a tua experiência do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e também como perita do Tribunal de Justiça do Paraná, né, quais são os principais obstáculos que impedem as vítimas de procurar o sistema de justiça ou o apoio do Estado, né? E de que forma essa subnotificação distorce a percepção
da real magnitude do problema no Brasil. Nós já tivemos aqui uma introdução ao tema aqui com a Caroline, né? Acho que tu pode complementar e continuar, né? Nos esclarecendo aí sobre esse questionamento. A subnotificação é um problema. É um problema bem grave, né, Caroline e Carmen, né? É um problema assim que nos assusta. Por quê? O que gera essa subnotificação? Eu acho que uma rede precarizada, uma rede de apoio precarizada, não só da mulher, estou falando de rede de serviços públicos, né? Um CRAS que não tem, por exemplo, o seu funcionamento integral, uma saúde que não tem o seu funcionamento integral, que está tudo precarizado, uma saúde que não tem o funcionamento integral, desculpa, saúde não, uma educação que não tem o seu funcionamento integral, porque a gente tem muitas situações de violência doméstica que surgem pela educação, porque as crianças, elas falam, né? Elas não têm medo de falar. E a gente tem muita situação de, eu bati no meu colega porque a minha mãe apanha em casa. É assim, começa por uma briga simples. Então, a rede precarizada e a rede não fortalecida, ela gera subnotificação. Outra coisa que gera subnotificação, ausência de fluxos bem estabelecidos. Então, quando a gente pensa, né, que a lei ela fala, né, dos procedimentos certos, tem que fazer a solicitação, vai na delegacia, registra o boletim, representa, pede a medida protetiva, segue, né, essa ordem, ela precisa estar diante de todo mundo, a ciência de toda essa ordem precisa estar no conhecimento de todo mundo. Porque numa situação de violência sexual, por exemplo, ela não vai necessariamente buscar a polícia, ela pode buscar direto uma unidade médica. Por quê? Porque a gente tem na violência sexual o que a gente fala que são as 72, uma chave ali de 72 horas, onde a gente tem vestígios, onde a gente tem provas, né? Onde a gente tem que fazer as profilaxias para aquela pessoa. Então, o tempo ali de 72 horas da violência é muito importante, né, numa situação de violência sexual. Então, os fluxos, eles precisam estar bem estabelecidos e todo mundo tendo conhecimento desses fluxos. Profissionais despreparados. Quando a gente tem profissionais despreparados, a gente tem o pior erro de todos, que é a acolhida. Se a gente não acolhe essa mulher, no primeiro momento em que ela chega em algum serviço, ela provavelmente não vai mais buscar atendimento. Como a Caroline falou, já é difícil ela tomar essa decisão. Então, no momento em que ela tomou essa decisão, a gente precisa estar ali para apoiar ela nessa decisão. Então, profissionais despreparados geram essa frustração na mulher, principalmente no primeiro acolhimento. Seja na delegacia, seja no CRAS, seja na unidade de saúde, né? Seja, às vezes, na educação, a mãe é chamada para verificar aquela situação que a criança trouxe e ela é muito maltratada. Ela fala, meu Deus, vou ter que agora reprimir o meu filho para ele não falar que eu sou agredida em casa. Né? Então, gera uma outra desproteção também. E a gente tem que pensar que a violência está presente em todas as relações. A gente vive relações de violência. Em toda a nossa história, quem aqui nunca sofreu violência? Qualquer uma que seja, não estou falando só da violência, né, de gênero. Mas a nossa sociedade ela é baseada numa construção de relações que possuem violência. Então, a gente não pode achar que a gente vai mudar o mundo da noite para o dia, né? Porque é uma construção cultural, é uma construção histórica. São conceitos que precisam ser mudados ao longo do tempo, né? E que vão gerando essa possibilidade de uma transformação de uma realidade. Mas são vários investimentos. É investimento nas crianças, né? É investimento nas famílias,
é você ter possibilidades dessa mulher sair da condição de violência, porque a saída é muito difícil também, tá? E aí a subnotificação, ela, como a Caroline muito bem falou, ela também é uma violência institucional. Por quê? Porque é o crime de prevaricação. As leis dizem, todas elas, criança e adolescente, a lei da mulher, a lei do idoso, a lei da pessoa com deficiência, que qualquer situação identificada de risco ou violência tem que ser notificado, tem que ser encaminhado. A gente estabeleceu em Araucária que na comprovação ou na suspeita de violência tem que ser encaminhado. Por quê? Porque a suspeita, ela vai ser verificada e ela pode ser descartada. E ótimo se for. Mas e se não for descartada? Pelo menos ela a pessoa ali, né, o indivíduo está sendo atendido. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso, né? E só mais uma outra coisa sobre a notificação. A gente tem que pensar também que, às vezes, quando uma rede é organizada, quando uma rede possui fluxos, né, possui protocolos, possui todos os serviços conhecendo ali todo esse encaminhamento, a gente também tem um aumento de notificação. E aí, o aumento de notificação é necessariamente porque aumentou a violência ou porque aumentou o olhar da rede sobre essas mulheres? Então, a gente também tem que ter esse olhar crítico. O aumento da violência é necessariamente só porque nós aumentamos a violência, porque, né, ela está mais aparente, ou porque a gente está notificando mais? Hoje a gente notifica muito mais do que notificava há 5 anos atrás, e muito mais ainda do que notificava há 10 anos atrás. Então, a gente tem que ter esse olhar também, né, de entender que nós estamos, sim, evoluindo. Mesmo que a passos lentos, né, estamos, sim, evoluindo. Então, Caroline, uma pergunta para ti agora, né? E tu também tocaste nesse assunto, ambas acabaram tocando, né? Nós temos aqui a Lei 14.188, né, de 2021, que criminalizou a violência psicológica. E tu falaste no descrédito que se dá, às vezes, à palavra, ao testemunho da vítima, né? E isso também é um fator que importa aí na subnotificação e que desestimula as mulheres, né, a denunciar, não? Então, assim, considerando tudo isso, como provar, né, de forma técnica o dano emocional, né, o suficiente para gerar uma condenação, né? Tu que atua na área como advogada, né, e busca uma condenação, né, defendendo as vítimas que procuram vocês, né? E eu já vou emendar aqui com outro tema, né, que seria a evolução do judiciário no combate à violência, que antes era muito restrita ao ambiente doméstico e hoje se espalhou aí, né? E tu também falaste, né, na questão das práticas machistas, né, e a nossa sociedade ser estruturada numa sociedade patriarcal, e talvez venha daí esse desafio todo nosso, porque é muito difícil girar essa roda e mudar isso de uma hora para outra. E o ser humano, por natureza, é violento, né? Então, as maiores vítimas aqui, como a gente vê, que precisam de proteção, mulheres, crianças, idosos, né? Então, eu te passo aí para... Bom, a primeira pergunta foi a respeito da questão da violência psicológica, do dano emocional. A referida lei, ela de fato trouxe para a Lei Maria da Penha a questão da violência psicológica, que acontece muito dentro de casa, né, com os agressores ou agressoras, porque a Maria da Penha ela também não se restringe apenas a agressores homens, mas também agressores mulheres, agressoras. A violência psicológica ela acontece quando há, de fato, uma humilhação dentro de casa, um desrespeito, um controle emocional de que o que pode ser feito, o que pode fazer, o que não pode fazer, como deve se comportar, como deve se sentar, como deve se comportar num ambiente, numa relação, numa festa familiar. Então, todas essas questões elas ensejam, de fato, a violência psicológica e tudo isso gera um dano emocional. Como eu havia dito, infelizmente, a vítima ela tem um descrédito hoje
no nosso meio judiciário, na questão policial também. Então, todo esse descrédito, ele, infelizmente, impossibilita com que a vítima ela tenha um maior respeito em relação ao que ela está sofrendo dentro de casa. Mas a testemunha da vítima ela não é somente o único meio de prova. Nós também temos como provar como testemunhos, demonstrando que a vítima ela mudou de comportamento, ela mudou o jeito de se portar, ela está sofrendo uma maior ansiedade, uma depressão, ela teve um rendimento menor no trabalho dela. Então, tudo isso é um meio de prova, é um meio dela demonstrar, é um meio das testemunhas apresentarem, os colegas de trabalho, eles também têm um potencial para ajudar a vítima numa situação dessa, que tem um descrédito no seu testemunho. Também temos como provar com os laudos médicos anteriores em que a vítima ela compareceu, um atendimento médico, psicológico, psiquiátrico, e realmente foi demonstrado que ela tem gerado esse tipo de violência nela e que ela está sofrendo uma ansiedade, uma depressão, um transtorno que foi gerado por essa violência psicológica. Então, também temos como provar de forma documental, juntando prints de mensagens, juntando e-mails, na qual o agressor ele demonstra que ele tem um certo tipo de violência com ela, desrespeita ela por mensagem, tem aquele controle emocional. Então, infelizmente, a palavra da vítima ela deveria, sim, ser, de fato, uma questão que fosse, de fato, comprovada nos autos, mas ela tem um descrédito, e todo esse arcabouço de provas eles ajudam na comprovação de que a mulher ela sofreu a violência psicológica. A violência psicológica e o dano emocional, eles também estão acontecendo no meio digital. Hoje, com a atual legislação, nós temos, sim, uma proteção às mulheres no meio digital, e a legislação ela sempre vem avançando. Desde então, a Maria da Penha ela traz uma questão sobre a violência no meio digital. Também temos a Lei Carolina Dickmann, em que foram vazadas fotos dela, infelizmente, em razão das ameaças que ela sofreu e não cedeu. Também temos na importunação sexual a questão da vingança do agressor, de publicar fotos da vítima depois de um término. Então, infelizmente, isso acontece na prática. E o judiciário e os agentes públicos, a gente não consegue, de fato, acompanhar toda a evolução da internet, porque, enquanto uma medida protetiva está sendo ali concedida no prazo de 48 horas, aquela disseminação do conteúdo na internet, no Instagram, no TikTok, o desrespeito com a vítima, ela se propaga de forma muito rápida. E, além disso, também, nós não temos uma integração, inclusive, com essas redes de publicação de fotos, de vídeos, que desrespeitam as vítimas. Por exemplo, a Meta, que é onde tem o Instagram, o Facebook, não há uma integração, de fato, possibilitando que o judiciário, por exemplo, bloqueie a conta do agressor, bloqueie aquele conteúdo que está gerando a violência na mulher. Então, infelizmente, falta uma maior integração, e em que pese a nossa legislação trate sobre isso também no meio digital. Acho que eu respondi as perguntas, né? Passo agora em seguida também para que a plateia possa fazer perguntas para vocês, né? E para ambas, assim, agora, especificamente sobre os casos de feminicídio, né? Que é o tema aqui do nosso... É muito amplo essa questão da violência contra a mulher, né? Porque sofremos violências aí de todas as formas, como já foi falado aqui, né? Mas muitos casos de feminicídio ocorrem mesmo quando havia medidas restritivas impostas ao agressor, como vocês mesmos já discorreram. Na visão de vocês, né, por que essas medidas não têm sido eficazes e o que poderia ser feito para torná-las mais efetivas? Acho que a gente já tem um panorama aqui que vocês já adiantaram, né? Então, se quiserem aprofundar, né, na oportunidade, qual das duas pode iniciar, então? Eu trouxe uma informação a respeito dessa pergunta nos slides que eu apresentei agora há pouco, que é a respeito da falta de fiscalização, de fato, da medida protetiva. A gente também não tem uma estrutura muito forte para realizar essa patrulha, e também a questão da tornozeleira eletrônica, que deveria ser, de fato, aplicada na prática, e, inclusive, um meio de que a vítima pudesse, inclusive, verificar onde o agressor está, receber a notificação de alerta. Então, a gente poderia usar a maior tecnologia, que hoje já está na lei, inclusive, mas utilizar, de fato, na prática, utilizar a tecnologia ao nosso favor.
como, por exemplo, a notificação quando o agressor está chegando perto da vítima. Então, essa tecnologia ela deveria ser utilizada na prática, que hoje na lei existe, mas, infelizmente, no procedimento não está sendo tão eficaz assim, o que está, inclusive, ensejando o feminicídio, e a cada ano aumenta de forma alarmante. Sim, que há estamos detectando aqui que há uma falha do Estado, né? Porque a fiscalização cabe ao poder público, né? As polícias comandadas pelo um poder político, né? Então, eu acho interessante a gente pensar também, gente, por favor, não vejam isso como a gente tirar a nossa responsabilização enquanto Estado. Mas eu vou trazer, por exemplo, o cenário do Paraná. No Paraná, nós temos 399 municípios. Desses, grande parte são de pequeno porte 1 e 2. A realidade desses municípios, a rede de atendimento desses municípios é muito menor do que uma cidade grande, por exemplo, ou uma cidade de médio porte, que às vezes tem a estrutura de uma delegacia, né, que tem um serviço de políticas públicas, saúde, educação, assistência muito bem construído. E a gente sabe que, como eu falei no começo, existe muita precarização. Serviços, né, públicos onde existe terceirização, muitas vezes, porque é uma modalidade mais fácil para contratação. A gente não tem um acompanhamento, né, constante dessas situações. Então, muito provavelmente, as delegacias são muito pequenas e cuidam de tudo, né, de todos os crimes ali envolvendo o município. E a gente tem a grande maioria dos municípios do Brasil sendo municípios muito pequenos. A gente tem, claro, grandes municípios, né, são considerados muito significativos, né, na questão do PIB e tudo mais, mas a gente tem a grande maioria de municípios muito pequenos. E essa realidade também precisa ser pensada, porque é a precarização do atendimento público. A gente pensa que o Brasil, né, ele tem um conceito de Estado máximo, mas em alguns lugares ele não consegue atender toda a população. E aí, como que a gente vai resolver esse problema? Sim, tem uma questão dessa precarização, mas me chama a atenção também, meninas, né, de que a gente precisa pensar de que muitos feminicídios a pessoa nunca passou por nenhum atendimento. E aí, o que está faltando chegar nessa mulher? É informação? É acesso? Ela vive em privação de liberdade? O que acontece? Porque eu posso trazer o exemplo de Araucária, né? A gente tem, infelizmente, várias situações de feminicídio no município, mas 99% são de pessoas que não acessaram a nossa rede de proteção para mulheres. E aí, o que estamos fazendo que ainda não alcançamos essas mulheres, né? Como podemos alcançá-las? E em que espaços elas se encontram? A gente precisa tentar entrar em todos esses espaços, né? Sejam ambientes religiosos, sejam associações de moradores. Me chamou muita atenção uma vez que uma mulher que, numa região bem vulnerável, ela tem uma clínica de estética. E ela falou assim, tem muitas mulheres que vêm fazer os procedimentos estéticos e a gente percebe que passam por uma situação de violência. Eu preciso que vocês venham no mês da mulher aqui, eu vou fazer uma promoção, vou chamar todo mundo e vocês venham falar da violência contra a mulher. Gente, olha que olhar humanizado dessa pessoa. Ela não trabalha no serviço público. Ela não teria, né, a responsabilidade como a gente tem de fazer isso. Mas olha que olhar acolhedor, que olhar antenado, que percepção maravilhosa. Ela, assim, eu tenho certeza que fulana, que são minhas clientes recorrentes, passam por uma situação de violência e já não são pessoas tão vulneráveis, né? Então, assim, é isso, a realidade do Brasil é uma realidade muito diferente. Os estados são muito diferentes, as realidades de renda, de acesso são muito diferentes. A gente tem mulheres que conseguem sair muito rápido de uma situação de violência e outras que não.
Eu estava contando para a Sônia uma situação que eu ouvi. Gente, nós estamos hoje, dia 19 de março de 2026. A mulher está realizando, eu ouvi essa situação há 3 semanas atrás, tá? A 4ª cirurgia de reconstrução do reto, porque o marido vende ela sexualmente. Na atual realidade, não é uma coisa dos nossos avós de 10 anos atrás, é da atual realidade. E ela já tentou sair dessa situação, mas ela acaba sempre voltando. Mas qual que é o papel da rede? O papel da rede é proteger essa mulher toda vez que ela precisar. É de atender essa mulher toda vez que ela precisar. É de estar aqui porque talvez em algum momento ela consiga sair dessa situação. Talvez ela consiga superar. Os filhos já adultos, os filhos já crescidos, já tentaram ajudar a mãe também, né? Mas essa realidade ainda existe. E é mais perto do que a gente imagina, né? Às vezes a gente não vê aquilo que está acontecendo numa pessoa próxima, mas talvez ela esteja passando por uma situação de violência. É o que a Caroline falou. A gente, às vezes, conhece alguém bem perto e a gente também não denuncia. E a gente está sendo conivente com essa agressão. Então, o nosso papel, principalmente como servidores públicos, é denunciar. Tem suspeita, denuncia, né? Ah, eu tenho medo de denunciar. Então, pensem enquanto rede para vocês denunciarem como aquela rede local, né? A gente não precisa expor o funcionário, mas a gente tem que criar mecanismos de denúncia. Não dá para a gente pegar e simplesmente fechar os nossos olhos e chegar numa situação de feminicídio. Não dá para a gente não ter esse olhar de compaixão, né? De preocupação, de acolhida, de percepção, como essa mulher que tem a clínica de estética teve. A gente precisa ter esse olhar mais humanizado, mais cuidadoso, e mulheres, nós precisamos principalmente nos unir, porque nós somos a maioria. Já falei isso, nós somos mais de 50% da população do Brasil, e o restante só está aqui por causa da gente, né? Então, a gente precisa se unir, nós precisamos nos fortalecer. Mulheres precisam apoiar umas às outras, porque não é fácil, mas também não é impossível, né? Nem que a gente tenha que, como a Caroline falou, fazer barulho lá no judiciário e falar, eu preciso dessa medida, mas a gente precisa se fortalecer. E sim, né, todas essas outras questões também, né, da ausência das mulheres nas câmaras legislativas, nos espaços de poder, isso é muito significativo. Muito significativo. E a gente precisa ir aos poucos mudando essa realidade. Susan e Caroline, e realmente a sociedade precisa se envolver, né? Todos nós somos um pouco responsáveis, né, por denunciar, né? Nós temos que participar disso. Teve uma reportagem outro dia lá no Rio Grande do Sul que tratava justamente sobre isso. Briga de marido e mulher tem um ditado, né? Não se mete a colher. Se mete, sim. Né? A gente hoje tem obrigação de se tu percebe que há uma situação que de violência que está ocorrendo, né, com o teu vizinho ou, né, o teu colega de trabalho, denuncie, sim, procure ajudar aquela pessoa, porque às vezes ela nem sabe, né, que está sofrendo uma violência ou não tem condições de se ajudar sozinha, né? Então, pessoal, a gente agradece aqui e abre agora, né, permaneçam, porque vamos abrir para perguntas. Quem quiser se encaminhar questionamentos para a mesa, que a gente pede só que seja breve, tá? E vamos limitar o número aqui em função do horário, porque temos outra palestra em seguida, tá, pessoal? Nós temos aqui uns 10 minutos ainda, então, por favor, levante a mão quem quiser questionamento. Já temos 3, tá? Vamos fechar nessas 3. E aqui, né? Acho que lá, 1, 2 e a terceira, tá? E aí, se sobrar tempo, a gente abre para mais espaço, só para não deixar ninguém aí na expectativa. A minha pergunta é sobre
quais as medidas protetivas para uma mulher como essa que você mencionou, né? Me parece ser crime o que o marido dela esteja fazendo, né? Por que ele não foi preso ainda? Mas parece ser um script que o homem faz com que a mulher se sinta menor, depois ele tira o emprego dela, depois ele faz ela ficar gorda e ela fica presa. Se ela for em busca de ajuda, o que ela pode ter? Apoio psicológico? Ela vai poder ter algum auxílio em achar emprego? Algum lugar para morar? O que existe em apoio a ela? A Caroline vai responder legalmente, eu vou responder, então, enquanto política pública de assistência. Cada município tem uma realidade, tá? Mas a gente tem, dentro da política de assistência, benefícios eventuais de vulnerabilidade, né, temporária, benefícios sociais ali que vão apoiar ela naquele momento de vulnerabilidade, de superação. Em algumas situações, a gente tem, né, casas de passagem, acolhimentos, que vão fazer todo um trabalho com aquela mulher, que vão acolher ela, às vezes seus filhos também, temporariamente. Aqui a gente tem em Curitiba a Casa da Mulher Brasileira, que também acolhe as mulheres, né? Fazem um plano de trabalho, apoiam ela nessa saída da situação de violência. Então, na nossa experiência, a gente tem uma casa de acolhimento, né, que também acolhe mulheres vítimas de violência com ou sem filhos, faz todo um plano individual, acompanhamento, depois apoia na busca, né, de um espaço, às vezes contato com família, porque às vezes já não tem muito tempo contato com a família. Vou dizer para vocês que o trabalho de Araucária é primordial. A gente tem um CRAM, né, que é um Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, e as meninas são sensacionais. Então, uma hora, se vocês tiverem oportunidade de conhecer, né, o trabalho delas, é muito maravilhoso mesmo. E elas fazem todo um gingado ali para conseguir dar conta de cada uma das situações que surge. Eu imagino que legalmente, sim, é um crime, mas ela tem que escolher representar. E muitas vezes a escolha da mulher é de um não representar. A gente sabe que por muitas outras questões que antecederam, né, esse momento da representação, mas quando a gente trata de adultos, a gente coloca para eles a possibilidade da escolha. A gente só pode intervir a partir do momento em que existem outros vulneráveis na jogada. Então, se existe uma criança e adolescente que está vulnerável por visualizar aquela violência, aí a gente pode intervir de uma forma diferente, que daí não é só baseada na escolha da mulher. Mas até o momento ali é uma escolha da pessoa, né? Mas eu acho que por isso que é importante a gente sempre estar disponível, porque em algum momento, talvez, com várias conscientizações e intervenções, né, que são tentativas para fazer com que ela saia desse ciclo, a gente consiga um sim. Bom, a lei ela realmente traz a questão do auxílio ao aluguel para esse tipo de violência, o auxílio de até 6 meses para as vítimas que sofrem a violência e realmente dependem, no caso, financeiramente do agressor. E sim, esse também é um caso de tipo de estupro, né? Porque a vítima ela está sendo, de fato, acontecendo. Mas, então, sim, existe esse procedimento na lei, só que, nesse caso, a mulher ela não quer levar para frente, pelo que a Susan falou, a mulher ela está na situação de violência e ela não quer mudar essa situação. Infelizmente, por quê? Porque, às vezes, ela não tem uma assistência psicológica, às vezes, ela não se sente confortável de expor essa situação fora daquele local, mas para o ambiente público. Então, ela não quer seguir em frente por medo de julgamento, por medo da situação em que tudo aquilo vai gerar para ela. Então, infelizmente, nesse caso, a mulher ela teria, sim, que ter a coragem de enfrentar a situação.
Então, boa tarde a todas. Confesso que eu estava ansiosa para falar desde ontem, porque eu assim já tenho meus 50 anos e eu infelizmente precisei estar abrigada em alguns abrigos aqui de Curitiba, estive em São Paulo também e sofri as mais diversos tipos de violência dentro de instituições. Denunciei alguns crimes que aconteciam com crianças e onde eu levava a certos servidores e eles não me davam ouvido. Tanto que um dia a doutora Laís, da 4ª Vara da Infância, ela esteve... Eu já estive abrigada há alguns anos, tá? Por violência, perseguição e tudo mais. E, nesses abrigos, eu achei que ia ser a luz do fundo do túnel para mim. Assim. E, infelizmente, eu tive que denunciar alguns servidores que a doutora Laís, graças a Deus, estava me acompanhando, que ela foi lá para ver a estrutura, não tinha nenhuma mulher, no meio de 30, que quisesse falar das violências que sofriam dentro do abrigo. E eu tinha denunciado, sofri as mais diversas, assim, colocaram num paredão, assim, perseguição para não denunciar, quiseram me descredibilizar, e eu acabei, dentro da minha situação de violência, ajudando outras mulheres. Então, eu aqui faço um apelo a todas as mulheres que a violência institucional realmente ela tem que ser fiscalizada, porque eu vivi um horror com o marido, mas dentro das instituições isso tem que ser mais comentado. E eu fui em alguns congressos, participei até de como é distribuída essas rendas sociais. Então eu tenho todo e assim mesmo eu tive minhas dificuldades, porque certos servidores, quando eles veem que você tem conhecimento, e eu sou uma cidadã comum e graças a Deus dentro da defensoria agora eu virei uma promotora social, né? Me cadastrei. E eu acho que todas deveriam fazer esse tipo de coisa para beneficiar outras mulheres, não se calar. Então, eu agradeço. Ontem, as minhas colegas ali viram que eu fiquei emocionada. Eu sei que não vai ter um momento que fale dessa violência. E hoje, enfim, aconteceu isso. Então, eu fico muito grata de poder falar e realmente querer fazer a diferença. Tá bom? Obrigada. Parabéns pela sua atitude. Infelizmente, a gente não tem mulheres com tanta coragem assim. E a sua atitude, a atitude de todas as mulheres que realmente queiram enfrentar e não têm coragem, mas acordam todo dia querendo vencer aquela violência, elas fazem com que a realidade de outras mulheres também se modifiquem. E a sua denúncia, ela pode fazer com que outra mulher que vá lá comparecer à delegacia, vai comparecer a um juizado, a comparecer uma audiência, a sua denúncia, ela faz com que outras mulheres não passem pela mesma situação que você. Então, parabéns pela sua atitude. Nós, mulheres, somos gratas por ter mulheres como você. Tá bom? Muito obrigada. Parabéns mesmo. A última pergunta, acho que é a minha. Eu acho que todo mundo está acompanhando, né, nas redes sociais, tem aquele movimento crescente dos Red Pills e etc. E agora, o último movimento que teve foi aquela se preparando para caso ela diga não. Nesses casos, doutora Caroline, o que pode ser orientado para a comunidade? Porque isso não é só uma agressão a uma mulher, é uma agressão ao gênero todo, né, das mulheres. A intimidação, né, inclusive no cyberspace. Quais são as modalidades? O que pode ser feito nesses casos quando não é direcionado a uma em específico, mas ao gênero? E ela vem não pessoalmente, mas num espaço da internet e tudo mais. Quais são esses procedimentos? Porque eu não vi ninguém falando, o Ministério Público está se movimentando, e rolou intensivamente em vários canais. Essas pessoas que se expuseram fazendo esses vídeos, fizeram com uma parece assim, pelo menos para mim, que eles estavam tão certos da impunidade que não fizeram nem questão de esconder o rosto. Colocaram em suas contas de internet, colocaram a sua cara ali, seus nomes. Como que pode ser feito para tentar, pelo menos, já que a meta não ajuda, fazer alguma coisa para que isso não seja divulgado, que isso não seja mais propagado? Infelizmente, de fato, a meta realmente não colabora. A gente vê muito isso na prática. Mas, infelizmente, também ela é a rede que mais tem as redes sociais que nós utilizamos hoje em dia.
Então, para que essa situação não ocasione com a sua colega, com uma colega da sua colega, comigo, com a senhora, a gente precisa denunciar essa atitude. E existem medidas protetivas de urgência que elas já estão no âmbito virtual, como determinação de derrubadas de conta, a retirada do conteúdo da internet. Então, infelizmente, o judiciário ele também depende um pouco da questão da Meta colaborar, e existem, inclusive, multas aplicadas a ela em razão do descumprimento dessas medidas. Então, de fato, existe a legislação, existe a determinação de retirada da conta, suspensão, a medida protetiva no meio digital, mas que a Meta não corresponde conforme deveria, e ela recebe uma multa para isso. Então, toda mulher que se encontra numa situação de violência digital, no cyberspace, né, como a senhora disse, deve denunciar, sim, deve denunciar, inclusive, para a Meta, né, para poder derrubar essa conta, porque hoje a gente já consegue fazer esse tipo de comportamento no meio digital, e a gente vê isso acontecendo. Tanto é que tem casos que há comentários, inclusive, com violência de gênero nos comentários de posts no Instagram, TikTok, que acaba sendo derrubado em razão das nossas denúncias. Então, continue denunciando, porque só assim é possível com que esse agressor, esse grupo de agressores, parem de propagar a violência de gênero, a violência contra a mulher e a qualquer outro ser humano que não pode sofrer a violência. Claro, nós somos seres sujeitos de direitos, então a gente tem que denunciar, a gente tem que fazer valer nossos direitos, ainda que sejam difíceis para algumas mulheres e para outras não, mas aquelas mulheres que se sentem confiantes em realizar a denúncia, elas devem sim realizar e seguir em frente, como a nossa colega fez. Outras pessoas também devem fazer para coibir esse tipo de violência e realmente tentar acessar, porque, inclusive, a subnotificação também, ela faz com que, de fato, a violência ela nunca seja um dado realmente expressivo, um dado que corresponde à realidade. Então, se a gente denunciar, se a gente fizer barulho, se a gente realmente trouxer as informações para o judiciário, para os agentes públicos, para os nossos policiais, a questão da subnotificação também vai diminuir. Então, ter o comportamento, ter a noção de que aquilo lá é uma violência e a gente deve se comportar e deve procurar responsabilizar aqueles agressores para que aquela violência não se propague mais. É isso. Posso só complementar? Acho que é importante a gente pensar também que a coletividade ela sempre é muito mais forte do que a individualidade. Então, a minha sugestão também seria levar isso como um pauta sempre para o Conselho Municipal da Mulher, Conselho Estadual da Mulher, né? Conselho Federal da Mulher, que pode, né, fazer cartas de repúdio, pode encaminhar para o Ministério Público, pode encaminhar para uma série de órgãos, né, de fiscalização, a polícia também, e que tem um peso um pouquinho mais significativo, né? É claro que o individual também é importante, mas eu acho que esses órgãos de controle social, então o Conselho da Mulher, no caso, ele também pode fazer esse papel. É bem importante o que tu falou, mas eu ouvi a notícia de que a Polícia Federal já tomou conhecimento, né? E o Ministério Público também, tomando conhecimento, pode já instaurar as medidas cabíveis para investigação e punição, aí, identificação dos autores, né, desse crime e a Meta retirar do ar, né? E, para finalizar, agradecer a vocês, né, Caroline e Susan, pela participação, pelo brilhante debate aqui, muito esclarecedor e enriquecedor. O tema não se esgota, temos muito a falar. E, para finalizar, gostaria de... Como é que é teu nome? Ângela. Te parabenizar, tu nos representa e, na tua pessoa, assim, que todas se sintam estimuladas, que a gente tem que perder o constrangimento, né, porque colocaram na cabeça da gente que é errado, que, às vezes, nós somos as culpadas da violência que a gente sofre. Então, parabéns, força para ti, siga em frente, que todas se sintam representadas e estimuladas pela Ângela.